Olá, sejam bem-vindos. Como falei no vídeo anterior, narcisistas querem ter filhos. Em alguns casos, querem rápido, para poder prender a vítima. Isso não quer dizer que depois de terem os filhos, vão ter algum vínculo, zelo, amor, ou algo do gênero. Você não precisa ser um psicólogo, nem mesmo saber o que é narcisismo, para ver os comportamentos de uma pessoa e saber como vai ser os comportamentos dela com os filhos. Eu tendo vivido com pais narcisistas e vendo os comportamentos da narcisista qual eu vivi, eu já sabia o resultado. Vivendo em uma cidade sem família, sozinho, sem apoio de ninguém, e presenciando os comportamentos dos pais da narcisista, só me sobrou fazer o que falei, fiz todo o papel da mãe. No próximo vídeo, vou falar como é o tratamento do narcisista, depois que sabe que a vítima já está nas suas mãos, e não é preciso fazer mais nada, porque sabem que a vítima não vai a lugar nenhum. E a vítima com filhos, é pior ainda. Foi o que aconteceu no meu caso. Vendo que o bem mais precioso que eu poderia ter, era minha filha. Eu fiz o que achei certo. Eu já sabia, e acertei, que se dependesse da narcisista, e a família dela, minha filha iria crescer no tipo de lar escroto que presenciei. Meu ex-sogro era um homem trabalhador, que sempre suprido a casa. Seu problema foi só ter vivido para mulheres, um tipo de missicatra. Tinha filhos em tudo que é lugar. Em 2 anos que eu o conhecia, apareceu uma adolescente que ninguém sabia, depois uma criança. Trabalhei para ele, e não entendia porque ele não tinha nada, e a casa que tinha estava caindo aos pedaços. Um dos trabalhadores dele uma vez me falou que ele gastava todo o dinheiro com mulheres. E todo mundo sabia, inclusive a minha ex-sogra, que depois de ter sido trocada definitivamente, saiu de casa para ir morar com um drogado, qual transmitiu para ela HIV. Enquanto isso, meu ex-sogro chegou com uma mulher e a criança a qual falei. Depois saiu de casa, e a minha ex-sogra voltou. Depois colocou outro drogado em casa, que sumiu. Depois colocou um, que bebia com ela, e só pra lembrar. Na casa tinha minha ex-cunhada, de 14 anos, qual o cara se fazia de doido, iria deitar na cama dela, no escuro, e dizia que errou de quarto, entrava no banheiro, com ela tomando banho, e dizia que errou pensando que era o quarto, e o pior, é que para eles, era tudo normal. Já minha ex-cunhada, uma vez me falou, que com 11 anos de idade tinha ficado com 3, que eu conhecia. Uma vez um namorado dela saiu da casa dela, em menos de 20 minutos ela estava se agarrando em outro, na porta para quem quisesse ver. Os namorados dela, qual conheci, não escapou um dos chifres, inclusive um noivo, qual tirou ela de casa, qual ela vivia traindo. Morando na casa da família do cara. Meia palavra para um bom entendedor basta. Isso é um pequeno resumo de como eram os comportamentos da família da narcisista. O tipo de ambiente. Para você poder entender, uns dos motivos qual fui fazer papel de mãe. Nunca se importaram com meus filhos, e isso só falei uma vez, e eles me falaram, que quem faz, que balance o berço. Morávamos todos juntos em um primeiro andar. No fim de tudo a narcisista e a sua família, disseram que o que não deixava eles viverem com as crianças, eles nunca ficaram com as crianças, nem para fazerem um favor. Os comportamentos da narcisista com os filhos, não foi diferente de como foi comigo. Ela depois de ver, que apesar de ser pai, eu fazia o papel de mãe perfeitamente, e ela nunca precisou se preocupar, logo continuou desprezível, também com as crianças, como eu que vivia com eles. 24 horas, até os mínimos detalhes eram comigo, tinha coisas para mim que eu não me importava, eu já estava fazendo, o que era para a mãe, e a avó, e tia, fazerem, tipo, os 3 primeiros aniversários da menina, não teve nada, no terceiro eu esperei alguma coisa da narcisista, e ela chegou em casa com um brinquedo insignificante, minha filha só tinha me pedido, um bolo, com balões, e chapéu. Quando a narcisista chegou com o brinquedo, e ficou claro que era só pra dizer que não fez nada, eu fui atrás de comprar o que minha filha queria,
já não tinha mais nada aberto, para poder comprar. Eu voltei como se eu fosse incapacitado de ter dado algo tão simples à minha filha. Não deixei isso acontecer outra vez enquanto estava com eles. A narcisista era o tipo de mãe que, independente de qualquer coisa, ela dormia, e as crianças dormiam só por último. Eu ficava lá, até as crianças dormirem. A narcisista, para não ter trabalho, tomava banho com as duas crianças. Uma hora ou outra um caía com a cabeça no chão. O desespero deles era o meu. A menina tinha 31 calcinhas, eu não lavava, e era a única coisa que eu não fazia, para que a mãe fizesse como mãe, e as calcinhas da menina faltavam, e eu tinha que lavar. As crianças não recebiam o carinho que uma mãe dá. Eu tive que ensinar a narcisista coisas básicas que um animal faz com os filhotes. Criei meus filhos em meio à depressão, ansiedade, revolta contra Deus, dependência emocional, solidão, e vários problemas. Como eu dizia, eu só vivia por causa dos meus filhos, e vivia para eles. Certas coisas eu não fazia, como sair com eles, enquanto o menino tinha menos de 2 anos. Coisas que eu não fazia, a narcisista não fazia, tipo, sair com as crianças, já que durante 2 anos, ela só ficava fins de semana com eles. Ela só dormia, acordava meio-dia, 3 da tarde estava deitada, à noite ia embora. Meu maior erro foi fazer de tudo, e assim ela não fazia nada. Na casa não fazia, comigo pior, com as crianças fazia o básico, que uma babá ou um estranho faria. Eu sabia o tipo de mulher que eu estava vivendo, mas acreditava que depois de ter 2 crianças, e ter o pai das crianças completo de tudo, onde ela nunca precisou fazer nada, porque qualquer papel de uma mulher em um lar eu fiz. No mínimo ela iria pelo menos ter consciência. Isso, ela nunca teve. Ao contrário, o que mulheres de hoje, cheias de mimimi, diz que é abusivo, eu passei com meus filhos, como se não fosse nada. A narcisista sempre foi fria, não demonstrava sentimentos. Como já falei, eu era aberto e transparente, e ela era fechada e escura. Logo eu achava que ela era demente, burra, despreparada para fazer as coisas, que não aprendeu, que não queria aprender, infantil. Eu julgava, mas nunca sabia quem era, até na parte final, quando o narcisista já não precisa da vítima. Como falei, eu vi o demônio que ela era. As coisas começaram a aparecer, ela passou a mostrar quem era, e começou a ser pior com as crianças. Aí foi quando meus olhos abriram, e como um amigo sempre me falou, ela não é doida, ela faz as coisas consciente, e eu que não queria ver, como eu não era muito de redes sociais, não tinha, e não me importava com as redes sociais dela, eu não sabia que ela era um personagem, só no fim que vim saber, que a pessoa que eu convivia, não era a das redes. Em casa ela fingia demência, para obter o que desejava, e por mais que eu achasse que tinha inteligência em ver as coisas, eu não via. Eu só parei para investigar ela, quando ela mostrou a face. Aí eu vi até coisas que não queria ver, principalmente, na fase dos jogos dela, quando ela já tinha certeza no novo suprimento, e iria triangular, e não foi como ela esperava de mim, que comecei a ter decisões. E ela me colocou em um jogo diabólico do narcisista, que foi piorando cada vez mais. Ela já não tinha poder, começou a usar das crianças, para fazer o personagem para a nova vítima. Começou a beber meu sangue, fazendo meus filhos de canudo. E o que ela fazia com as crianças, que para ela e todos que via, era mais que normal, me matava. Meus filhos, que eu era zeloso, cuidadoso, amoroso e ciumento, no bom sentido. Agora estava nas mãos de qualquer um, para ela se encontrar com o cara. Minha ex-cunhada, agora ficando com meus filhos, as crianças começaram a dizer que estavam dormindo no sofá da casa do cara, mudaram os comportamentos, começaram a mentir pela mãe, a pessoa que ficava agora com eles, que ficou surpresa, ao saber que eu não era o que foi dito a ela, coisas que vou falar em outro vídeo, assim como o meu comportamento que foi de um cachorro louco, que ficava latindo, para uma cobra que só eu via, assim como foi sempre. Eu não suportava o que minha ex fazia com as crianças. Eu via a hora de um dos meus filhos morrerem, com o pouco tempo que passavam com a mãe,
90% das brigas dentro de casa era por isso, o que ela fazia, que afetava os filhos. Depois que entendi que tudo o que ela fazia era para obter minha atenção das piores formas possíveis, porque minha vida era para meus filhos, e o único suprimento que ela tinha era o caos que ela causava. Sendo uma pessoa artificial, não tinha nada profundo para oferecer a ninguém, logo vivia no inferno mental que o narcisista vive. Filhos não mudam narcisistas, como falei nos vídeos anteriores. Meus pais narcisistas nunca mudaram por filhos, nem com os netos. Ao contrário, foram de mal a pior. Nada novo para os comportamentos narcisista. Se você chegou até aqui e gostou, veja os outros vídeos, curta, comente, fique no canal, e até o próximo vídeo.